Boa noite a todos, a todas. Uma alegria imensa estar aqui hoje, nesse dia tão lindo, que se celebra o nascimento de um grande mestre que passou pelo planeta e continua aí nos inspirando. E eu queria começar, em vez de falar, a gente silenciar um pouquinho nesse início. Então, se vocês puderem deixar todas as coisas que vocês estão segurando assim do lado, deixar as preocupações também de lado e fechar um pouquinho os olhos e vamos respirar profundamente, trazendo a presença para o aqui e para o agora. Vamos imaginar uma luz brilhando dentro do nosso coração. E vamos imaginar agora todos os que estão aqui nesse encontro na mesma sala. E podemos perceber internamente a luz de cada coração brilhando. E bem nesse centro, um mestre iluminado. E cada um imagina o seu mestre ou mestra. Se conecta com essa luz, com esse amor. E devagarinho vamos abrindo nossos olhos. Sejam muito bem-vindos ao Clube das Leituras Inspiradoras. Essa é a abertura de 2026, onde vamos começar a ler esse livro. Vou até aqui colocar para todo mundo ver bem grandão. Vamos começar a ler esse livro esse ano, Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Uma coisa muito importante que eu tenho para dizer a todos que estão aqui é que eu não faço parte, não sou representante da organização da Self-Realization e nem da Livraria Onisciência. Isso é muito importante porque assim a gente está tendo uma parceria linda da livraria com a gente, deu um cupom de desconto para quem quiser adquirir o livro, mas eles pediram para a gente falar isso, eu acho muito importante, até porque a leitura do livro não é um estudo do livro, né? Aí teria que ser uma pessoa da própria organização que trouxesse todos os ensinamentos de uma forma mais aprofundada, trouxesse detalhes, informações. E esse não é o intuito da leitura. O intuito da leitura é a gente ler com todo o nosso coração e também com a nossa mente mais elevada para abrir a nossa consciência para outras possibilidades, fazer conexões com coisas da nossa vida e a gente se inspirar e assim poder se transformar a partir da experiência de todos com a leitura desse livro. A história do clube começa de uma forma muito linda no passado, quando eu li o livro tibetano do Viver e do Morrer. E eu propus, numa oficina de contação de histórias, abrir um clube de leitura porque eu estava muito encantada com esse livro. E o clube foi aberto e a gente, no ano passado, leu, como vai ler esse livro esse ano, de 15 em 15 dias, o livro inteiro, o ano todo. E foi uma experiência realmente, assim, muito especial para cada um. As pessoas se transformaram muito. Depois, se tiver alguém aqui, Janice, Ju, alguém quiser falar alguma coisa sobre a experiência, pode ser interessante. Mas não tive dúvida nenhuma que foi algo muito potente, assim, para cada um que participou.
e pro grupo como um todo. E a ideia do clube é só trazer livros realmente que inspirem, que possam transformar as nossas vidas, que a gente não fique numa mera leitura. Ah, que bonito, que bonito. Sim, mas o que que isso tem a ver comigo? O que que tem a ver com a gente? Por que essa leitura nesse momento? E a gente vai descobrindo junto isso tudo. Então hoje a gente vai ler do livro o prefácio, a introdução e depois eu vou falar um pouco mais detalhes sobre como funciona e como é que vai funcionar o Clube das Leituras Inspiradoras nesse ano. Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá tudo bem? Acho que sim, né? A ideia é a gente fazer uma hora e pouco de encontro, se é alguma coisa assim bem sucinta e gostosa, tá bem? Então, o prefácio do livro, ele é do W.Y. Evans Wentz, ele é da Inglaterra, autor e tradutor de muitos clássicos sobre yoga e sobre a tradicional sabedoria do Oriente, incluindo a yoga tibetana e as doutrinas secretas, Milarepa, História de um Yogi Tibetano, e o Livro Tibetano dos Mortos. E ele diz assim: o valor da autobiografia de Yogananda ganha enorme destaque pelo fato de ser um dos poucos livros em inglês sobre os sábios da Índia, escrito não por um jornalista ou um estrangeiro, mas por alguém de sua própria categoria e treinamento. Em resumo, um livro sobre yogis escrito por um yogi. Como relato de uma testemunha ocular da vida e dos poderes extraordinários dos santos hindus modernos, o livro tem ao mesmo tempo valor oportuno e intemporal. A seu ilustre autor, a quem tive o prazer de conhecer tanto na Índia quanto na América, podem os leitores render o merecido apreço e gratidão. Seu invulgar documento biográfico é certamente uma das maiores revelações até hoje publicadas no Ocidente sobre as profundezas da mente e do coração hindus e sobre a riqueza espiritual da Índia. Tive o privilégio de encontrar um dos sábios cuja vida é aqui narrada, Shri Yukteswar Giri. Um retrato do venerável santo apareceu no frontispício de meu livro A Yoga Tibetana e as Doutrinas Secretas, da editora Pensamento. Foi em Puri, Orissa, Baía de Bengala, que conheci Shri Yukteswar. Ele dirigia então um sossegado ashrama à beira-mar, ocupando-se principalmente do treinamento espiritual de um grupo de jovens discípulos. Expressou-me seu vivo interesse pelo bem-estar do povo dos Estados Unidos e das três Américas, assim como da Inglaterra, e perguntou-me sobre as atividades distantes, em especial na Califórnia, de Paramahansa Yogananda, seu principal discípulo, a quem muito amava e a quem tinha enviado como seu emissário ao Ocidente em 1920. Shri Yukteswar era de semblante e voz suaves, de presença agradável e digno da veneração que seus discípulos espontaneamente lhe tributavam. Quando o conheceram, fossem ou não de sua comunidade, tinham-no na mais alta estima. Recordo vividamente sua figura alta, ereta, cética, envolta no hábito cor de açafrão dos que renunciaram às conquistas mundanas, de pé à entrada do eremitério para me receber. Seu cabelo era longo e ligeiramente ondulado, e a barba lhe emoldurava o rosto. O corpo, de musculatura firme, era delgado e de proporções harmoniosas. Tinha enérgico o passo. Escolhera como residência terrena a cidade santa de Puri, para onde multidões de piedosos hindus, representantes de todas as províncias da Índia, vinham diariamente em peregrinação ao famoso templo de Jagannath, Senhor do Mundo. Foi em Puri, em 1936, que Shri Yukteswar fechou seus olhos mortais às cenas desse transitório estado do ser, com a consciência de que sua encarnação na Terra tinha sido triunfalmente cumprida. Registro com verdadeira satisfação esse testemunho do nobre caráter e santidade de Shri Yukteswar,
contente de permanecer longe da multidão, ele se entregou sem reservas e com serenidade à vida ideal que seu discípulo, Paramahansa Yogananda, descreveu agora para as eras vindouras. E um viva para Paramahansa Yogananda, que hoje é comemorado seu aniversário, né, de nascimento. Então, esse é o prefácio, vamos ler agora a introdução. A experiência do encontro com essa introdução aqui começa com uma partezinha no início assim do Dr. Binay R. Sen, que é o ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos. A experiência do encontro com Paramahansa Yogananda está gravada em minha memória como um dos acontecimentos inesquecíveis de minha vida. Quando olhei para o seu rosto, meus olhos foram quase cegados por um esplendor, uma luz de espiritualidade que literalmente dele se irradiava. Sua infinita suavidade e sua encantadora gentileza envolveram-me como um cálido raio de sol. Pude ver que sua compreensão e sua percepção interior iam até o mais mundano dos problemas, apesar de ele ser um homem do espírito. Nele encontrei um verdadeiro embaixador da Índia, sendo portador e divulgador da essência da antiga sabedoria indiana no mundo. Para todos os que conheceram Paramahansa Yogananda pessoalmente, sua vida e seu próprio ser eram um testemunho convincente do poder e da autenticidade da antiga sabedoria que ele apresentou ao mundo. Os inúmeros leitores de sua autobiografia atestam a presença nas páginas do livro da mesma luz de autoridade espiritual que irradiava de sua pessoa. É importante eu parar para falar uma coisa assim que eu fiquei pensando, que a gente não está lendo um livro comum de alguém que fez um estudo muito bonito e que pode trazer informações. Tem livros incríveis assim. Esse é um livro que eu tenho a sensação que é um daqueles livros que foram escritos com a alma e que a energia desse ser permanece aqui nessas palavras, nessas frases, nessas histórias incríveis e fantásticas que a gente vai lendo durante o livro. E por isso que é muito transformador, porque eu até li uma frase outro dia que eu gostei: há livros que informam e tem outros que transformam. Esse é um desses que transformam mesmo. Aclamado como obra-prima quando de seu lançamento há 75 anos, o livro não narra apenas a história de uma vida de inconfundível grandeza. É também uma fascinante introdução ao pensamento espiritual do Oriente, em especial da ciência invulgar da comunhão direta e pessoal com Deus, revelando ao público ocidental uma esfera de conhecimento até então acessível apenas a poucas pessoas. Hoje, a autobiografia de um yogi é reconhecida no mundo todo como um clássico da literatura espiritual. Nessa introdução, gostaríamos de compartilhar um pouco da extraordinária história desse livro. A materialização dessa obra já havia sido profetizada há muito tempo. Lahiri Mahasaya, uma dentre as personalidades cruciais para o renascimento da yoga na época moderna, predisse: aproximadamente 50 anos após a minha morte, um relato da minha vida será escrito em virtude do profundo interesse pela yoga que surgirá no Ocidente. A mensagem da yoga rodeará o globo, ajudará a estabelecer a fraternidade entre os homens, uma unidade baseada na percepção direta do Pai único. Muitos anos mais tarde, Swami Shri Yukteswar, iminente discípulo de Lahiri Mahasaya, relatou essa profecia a Sri Yogananda. Você precisa fazer a sua parte na divulgação dessa mensagem e no relato escrito dessa vida sagrada, declarou.
Foi em 1945, exatamente 50 anos após Lahiri Mahasaya ter deixado o corpo, que Paramahansa Yogananda terminou a autobiografia de um yogi, atendendo plenamente ambas as instruções de seu guru, fornecer a primeira apresentação detalhada em inglês da notável vida de Lahiri Mahasaya e introduzir a milenar ciência indiana da alma ao público mundial. A criação da autobiografia de um yogi foi um projeto no qual Paramahansa Yogananda trabalhou por um período de vários anos. Sri Dayamata, uma de suas primeiras e mais próximas discípulas. Aí aqui tem uma notinha falando, não é Sri, né? É Shri, né? Shri Dayamata. Se tiver, aliás, pessoas que saibam bem a pronúncia e eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam, tá? Por favor. Shri Dayamata, que viveu de 1914 a 2010, entrou para a comunidade monástica estabelecida por Paramahansa Yogananda em Mount Washington, com vista para a cidade de Los Angeles, em 1931. Ela ocupou o cargo de presidente da Self-Realization Fellowship Yogoda Satsanga Society desde 1955, até seu falecimento em 30 de novembro de 2010. É importante falar que a Self-Realization Fellowship foi criada pelo Yogananda para proteger os ensinamentos e para levar todos esses ensinamentos ao mundo. E que, né, existe até hoje a própria editora desse livro e quem organiza toda a história, né, desse mestre aí dos ensinamentos. Então, continuando lá em cima, aí a Shri Dayamata falando, quando vim para Mount Washington em 1931, Paramahansaji já tinha começado seu trabalho na autobiografia. Uma vez, enquanto eu realizava algumas tarefas de escritório em seu estúdio, tive o privilégio de ver um dos primeiros capítulos que ele escreveu, o do Swami Tigre. Ele me pediu que o guardasse, explicando que faria parte de um livro que ele estava preparando. A maior parte do livro foi escrita mais tarde, entre 1937 e 1945. De junho de 1935 a outubro de 1936, Sri Yogananda viajou pela Índia, passando pela Europa e pela Palestina, para estar com seu guru, Swami Sri Yukteswar, pela última vez. Enquanto na Índia compilou muitos dados e fatos para a autobiografia, bem como as histórias sobre alguns dos santos e sábios que conhecera, cujas vidas ele descreveria de modo tão memorável no livro, nunca me esqueci do pedido de Sri Yukteswar para que eu escrevesse sobre a vida de Lahiri Mahasaya, relatou posteriormente. Durante minha permanência na Índia, aproveitei todas as oportunidades para entrar em contato com discípulos diretos e parentes do Yogavatar. Registrando suas declarações em volumosas anotações, eu verificava datas e fatos, reunia fotografias, cartas e documentos antigos. Aliás, esse livro tem muitas fotografias. Isso é muito legal, porque a cada história de algum santo ou de um mestre que ele vai encontrando, ele vai lá, tira a foto e tem aqui no livro. Isso é muito bacana, porque é um mestre agora da nossa época, né? Tá super pertinho, assim. Então isso é também um diferencial, uma coisa muito bacana. Ao voltar aos Estados Unidos, em fins de 1936, Sri Yogananda começou a passar a maior parte de seu tempo no eremitério que havia sido construído para ele, em sua ausência, localizado em Encinitas, ao sul da costa californiana. Aquele lugar demonstrou ser ideal para a concentração necessária ao término do livro que havia sido iniciado alguns anos antes. Ainda lembro vividamente os dias passados naquele pacífico eremitério à beira-mar, relembrava Dayamata. Yoganandaji tinha tantas outras responsabilidades e compromissos que não podia trabalhar diariamente na autobiografia, mas geralmente dedicava as noites ao trabalho no livro, bem como qualquer momento livre de que dispusesse. Só no início de 1939 ou de 1940 é que conseguiu devotar tempo total ao livro. E era realmente tempo total. Começava de madrugada
e terminava de madrugada. Um pequeno grupo de discípulas, Tara Mata, minha irmã, Ananda Mata, Srada Mata e eu, estávamos presentes para ajudá-lo. Depois que cada parte era datilografada, ele a entregava a Taramata, que desempenhava a tarefa de revisora. Que preciosas lembranças! Conforme escreveu, ele revivia interiormente as sagradas experiências que registrava. Seu propósito divino era compartilhar a alegria e as revelações encontradas na companhia de santos e de grandes mestres e na própria percepção pessoal de Deus. Com frequência fazia uma pausa, com o olhar voltado para cima e o corpo imóvel, arrebatado no estado de profunda comunhão com Deus, denominado Samadhi. O aposento inteiro enchia-se com uma aura de amor divino, realmente poderosa. Para nós, discípulos, o simples fato de estarmos presentes nessas horas significava a elevação a um estado superior de consciência. Finalmente, em 1945, chegou o jubiloso dia do término do livro. Paramahansaji escreveu as palavras finais. Senhor, tu deste a esse monge uma grande família. Então ele pousou a caneta na mesa e exclamou alegremente: tudo pronto, terminei. Esse livro mudará a vida de milhões de pessoas. Será meu mensageiro quando eu não estiver mais aqui. Taramata ficou então com a responsabilidade de encontrar uma casa editora. Paramahansa Yogananda conhecera Taramata em 1924 ao fazer uma série de palestras e aulas em São Francisco. Dona de rara percepção espiritual interna, ela se tornou parte do pequeno círculo de discípulos mais avançados. Suas habilidades de compilação e redação eram tidas no mais alto apreço por Paramahansaji, que costumava dizer que ela possuía uma das mentes mais brilhantes que ele conhecia. Ele apreciava o vasto conhecimento dela e sua compreensão da sabedoria das escrituras indianas. Observando em certa ocasião, com exceção de Shri Yukteswariji, meu grande guru, não há outra pessoa com quem mais apreciei conversar sobre filosofia indiana. Taramata levou o manuscrito para Nova York para encontrar uma editora e não foi tarefa fácil. Como ocorre com frequência, a verdadeira envergadura de uma grande obra nem sempre é reconhecida pelas pessoas convencionais. Em razão do despertar da era atômica, havia uma ampliação da consciência coletiva humana, com a compreensão crescente da sutil unidade da matéria, energia e pensamento. Apesar disso, os editores daquela época não estavam preparados para capítulos como Materialização de um Palácio no Himalaia e O Santo de Dois Corpos. Durante um ano, Taramata viveu num pequeno apartamento parcamente mobiliado, sem calefação ou água quente, enquanto percorria as casas editoras. Finalmente, um dia pôde enviar um telegrama com boas notícias. A Philosophical Library, respeitada editora nova-iorquina, tinha aceitado publicar a autobiografia. É impossível tentar descrever o que Taramata fez pelo livro. Se não fosse por ela, o livro nunca teria ido adiante, disse Shri Yogananda. Um pouco antes do Natal, em 1946, os tão esperados livros chegaram a Mount Washington. A obra foi saudada pelos leitores e pela imprensa mundial com uma torrente de elogios. Jamais houve em inglês ou qualquer outra língua europeia algo como essa apresentação da yoga, escreveu a Columbia University Press em sua publicação Review of Religions. The New York Times proclamou um raro relato. A revista Newsweek registrou: o livro de Yogananda é mais uma autobiografia da alma do que do corpo. É um estudo fascinante, comentado com clareza de um modo de vida religioso engenhosamente descrito no exuberante estilo oriental.
E aqui ele coloca alguns comentários de alguns jornais, algumas revistas que saíram na época. Por exemplo, San Francisco Chronicle fala assim: em estilo muito legível, Yogananda apresenta um caso convincente a favor da yoga e os que vieram para zombar talvez fiquem para orar. No United Press diz assim: Yogananda faz uma exposição do que é conhecido como doutrinas esotéricas orientais com um máximo de franqueza e bom humor. Seu livro nos recompensa com o relato de uma vida plena de aventuras espirituais. Aqui nessa parte eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando, ele vai ensinar um monte de coisa oriental, ou eu não vou entender nada, ou vai ser uma coisa muito difícil, ou vai ser uma coisa muito séria. E não. É tudo com muito bom humor, tudo muito fluido. A gente vai aprendendo um monte de coisa e as coisas vão entrando quando você vê, nossa, que coisa interessante. E é isso, uma vida plena de aventuras espirituais. A gente sente mesmo a nossa alma assim querendo ir junto nessa jornada, porque é uma grande aventura. As coisas que ele conhece, as coisas que ele vive são realmente incríveis. O The Times of India diz: a autobiografia desse sábio é uma leitura cativante. Saturday Review: não deixará de impressionar e interessar o leitor ocidental. Grandis Syndicated Book Reviews: envolvente, inspirador, uma literalidade. Ele junta literatura e raridade. West Coast Review of Books: sejam quais forem suas crenças religiosas, você encontrará na autobiografia de Yogi uma jubilosa afirmação do poder da alma humana. Isso é muito importante assim, a gente dizer nesse primeiro encontro, que não é um livro religioso. Ele traz expressões religiosas, espirituais, mas não é um livro de forma nenhuma dogmática, não é alguma coisa que quer convencer alguém de alguma coisa, de forma alguma. E ele tem essa coisa de querer juntar tudo, de unir, de sermos todos um mesmo, não importa a religião que você tenha. Então, se alguém se preocupa com isso, não se preocupe mais, porque você vai entrar em contato com algo que não vai estar querendo te convencer a nada que você não queira nesse sentido, religioso, enfim. News Sentinel Fort Wayne, Indiana, diz assim: revelação pura, relato intensamente humano, deve ajudar a raça humana a compreender-se melhor. Uma autobiografia no melhor sentido, arrebatadora, contada com deliciosa sagacidade e com irresistível sinceridade. Tão fascinante quanto qualquer romance. E é isso, eu acho que ele conta tudo com uma pureza, uma honestidade, uma sinceridade, que não tem como a gente não se conectar e mesmo sendo uma pessoa que morou num lugar tão distante do nosso, são todos humanos, né? Então a gente sente essa conexão e essa vontade de se transformar e de se conectar com algo do divino, como ele. Sheffield Telegraph, Inglaterra, diz: uma obra monumental. Com a tradução do livro em várias línguas, mais comentários surgiram em jornais e periódicos do mundo todo. Um jornal da Itália, Roma, fala: páginas que encantarão o leitor, porque apelam às aspirações e anseios latentes no coração de todos os homens. China Weekly Review Shanghai diz: o conteúdo do livro é incomum, especialmente para o cristão contemporâneo, que tem o cômodo hábito de relegar milagres aos séculos passados. As passagens filosóficas são extremamente interessantes e Yogananda situa-se num plano espiritual que está acima das diferenças religiosas. O livro vale muito ser lido. O que é interessante é que são críticas de jornais e revistas aclamados do mundo inteiro. Não são críticas de pessoas que leram, ai que lindo, eu adorei.
São coisas que saíram para um grande público, assim. E é realmente. As palavras utilizadas são de arrebatamento, de algo que superou, né, qualquer expectativa quando se leu. E é assim mesmo. Hagge posto na Holanda. Fragmentos de uma sabedoria tão profunda que ficamos fascinados, permanentemente comovidos. Welt and Word, publicação literária mensal na Alemanha. Extremamente impressionante. O singular valor da autobiografia de um yogi é que aqui, pela primeira vez, um yogi rompe o silêncio e conta suas experiências espirituais. Anteriormente, um relato desse tipo seria visto com ceticismo, mas a situação atual do mundo é tal que somos obrigados a reconhecer o valor do livro. O objetivo global do autor não é apresentar a yoga indiana em oposição aos ensinamentos cristãos, e sim aliado a eles, como companheiros caminhando juntos em direção ao mesmo objetivo grandioso. E na Grécia, Eleftheria disse assim: é um livro com o qual o leitor verá seu horizonte de pensamentos expandido ao infinito e perceberá que seu coração é capaz de bater por todos os seres humanos, independentemente de raça ou cor. Aqui ele chama atenção para outra coisa. Antes se falava da religião, que todos podem se sentir juntos, independente da religião, do caminho espiritual que tem, que vai se sentir acolhido, vai se sentir junto no livro. E aqui ele diz que o coração é capaz de bater por todos os seres humanos, independente de cor e raça. Aqui expande mais ainda essa questão da união com todos os seres. É o que se pode chamar de um livro inspirado. Neil Telta Zeitung, Áustria, fala: uma das mensagens mais profundas e mais importantes desse século. La Paz, Bolívia. Dificilmente o leitor atual encontrará um livro tão belo, profundo e verdadeiro como a autobiografia de um yogi, pleno de conhecimento e rico em experiências pessoais. Um dos capítulos mais deslumbrantes do livro é o que trata dos mistérios da vida além da morte física. Schweinswick, esse eu não vou conseguir ler, é um jornal, imagino que da Alemanha. Com incomparável força e clareza, as páginas revelam uma vida fascinante, uma personalidade de tal grandeza inaudita que o leitor fica mesmerizado do início ao fim. É preciso acreditar a essa importante biografia o poder de deflagrar uma revolução espiritual. Que ele traz algo ainda potente para... e usa a palavra revolução. E realmente, você vê o tamanho do livro? Eu fiquei muitos anos, eu queria há muitos anos ler o livro, mas quando eu vi o tamanho, eu falei, ai, que tem outra coisa, fui deixando. Aí ano passado eu falei, não, eu vou pegar e vou ler. E é tão rápido, porque você não vê, você quer ler o outro capítulo e o outro, porque são os capítulos são um muito diferente do outro, porque são encontros que ele vai tendo na vida dele com os mestres, com os santos, então é tudo muito dinâmico e a vinda dele para o Ocidente. E é uma história real, então isso eu acho que também conecta, não é algo inventado, né? Eu adoro. Então, uma segunda edição foi rapidamente preparada e em 1951 uma terceira, além de revisar e atualizar partes do texto, bem como eliminar passagens que descreviam atividades e planos da organização que já não se aplicavam, Paramahansa Yogananda acrescentou um último capítulo, um dos mais longos do livro, abrangendo o período de 1940 a 1951. Numa nota de rodapé no novo capítulo, escreveu: muito material novo do capítulo 49 foi acrescentado na terceira edição do livro, em 1951. Respondo nesse capítulo a várias perguntas sobre a Índia, a yoga e a filosofia védica. E aqui tem uma nota de rodapé bem grande que ele vai falando sobre as atualizações em cada edição
que foram feitas. Eu acho que isso não cabe, não precisa a gente ler agora. Isso pode ser de interesse de algumas pessoas que possam ler depois com calma. O importante no sentido prático é se a gente tem um livro muito antigo, talvez não tenha algumas atualizações, porque às vezes tinha na casa do pai, que era do avô, que era, enfim, e que pega o livro e vai usar, pode ler, não tem problema nenhum. Mas saiba que talvez uma coisa ou outra não tenha nas edições mais antigas, né? Shri Yogananda escreveu na nota do autor da edição de 1951: Fiquei profundamente comovido ao receber cartas de milhares de leitores. Seus comentários e o fato de que o livro foi traduzido em muitas línguas dão-me incentivo para acreditar que o Ocidente encontrou nessas páginas uma resposta afirmativa à pergunta: pode a ciência da yoga ter lugar e valor significativo na vida do homem moderno? Com o passar dos anos, os milhares de leitores tornaram-se milhões, e o apelo universal e duradouro da autobiografia de um yogi tornou-se cada vez mais evidente. 75 anos após a primeira publicação do livro, ele ainda surge na lista dos best-sellers metafísicos e inspiradores, um raro fenômeno. Disponível em diversos idiomas, atualmente é usado em faculdades e universidades de todo o mundo, em cursos das mais diferentes matérias: filosofia e religião orientais, literatura inglesa, psicologia, sociologia, antropologia, história e até mesmo administração de empresas. Eu achei isso incrível. Quantas possibilidades que esse livro traz, né? Como uma grande árvore mesmo. Como Lahiri Mahasaya predisse, há mais de 100 anos, a mensagem da yoga e sua antiga tradição de meditação realmente abraçaram o globo. Na edição de outubro de 1986, o periódico metafísico New Frontier escreveu: talvez mais conhecido pela autobiografia de um yogi que inspirou incontáveis milhões em todo o mundo, Paramahansa Yogananda, como Gandhi, trouxe a espiritualidade à corrente principal da sociedade. É razoável afirmar que Yogananda fez mais para colocar a palavra yoga em nosso vocabulário do que qualquer outra pessoa. E é muito lindo, tem um capítulo que a gente vai ler, que é o encontro dele com Gandhi e ele ensinando a meditação, a Kriya Yoga para Gandhi. E é muito lindo, esse capítulo é muito especial mesmo. O respeitado acadêmico Dr. Davi Fraulein, diretor do American Institute of Vedic Science, declarou no período bimestral Yoga Journal de outubro-novembro de 1996: pode-se dizer que Yogananda é o pai da yoga no ocidente. Não a mera yoga física que se tornou popular, mas a yoga espiritual, a ciência da autorrealização, que é o verdadeiro sentido da yoga. Professor Ashutosh Das, PhD, tal da Universidade de Calcutá, declara: a autobiografia de um yogi é considerada como um Upanishad da nova era. Tem aplacado a sede espiritual de centenas de milhares de buscadores da verdade em todo o mundo. Na Índia, observamos fascinados e maravilhados a fenomenal difusão da popularidade desse livro sobre filosofia e santos indianos. Sentimos grande satisfação e grande orgulho no fato de o néctar imortal do Sanatana Dharma da Índia, as eternas leis da verdade, ter sido preservado no cálice de ouro da autobiografia de um yogi. Aparentemente, até na ex-União Soviética, o livro causou profunda impressão no número relativamente reduzido de pessoas que tiveram acesso a ele durante o regime comunista. O juiz V.R. Krishna Iyer, ex-magistrado no Supremo Tribunal Indiano, conta da visita que fez a uma cidade próxima a São Petersburgo, naquela época Leningrado, quando perguntou a um grupo de professores se já tinham pensado sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Um dos professores saiu rapidamente e voltou com um livro, Autobiografia de um Yogi. Eu fiquei surpreso. Num país governado pela filosofia materialista de Marx e Lenin, eis aqui um funcionário de instituto governamental que me mostra o livro de Paramahansa Yogananda.
Por favor, entenda que o espírito da Índia não nos é desconhecido, ele disse. Aceitamos a autenticidade de tudo o que está registrado no livro. Um artigo publicado em 21 de abril de 1995 na India Journal conclui: dentre os milhares de livros anualmente publicados, existem os que divertem, os que instruem e os que edificam. O leitor pode se considerar afortunado quando encontra um livro que reúne as três coisas. A autobiografia de um yogi é ainda mais raro. É um livro que abre janelas da mente e do espírito. Em anos recentes, ele foi aclamado por donos de livrarias, resenhistas e leitores como um dos livros espirituais mais influentes da época contemporânea. Em 1999, durante um painel de escritores estudiosos promovido pela editora HarperCollins, a autobiografia de um yogi foi escolhida como um dos 100 melhores livros espirituais do século XX. E nos seus 50 Spiritual Classics, publicado em 2005, Tom Bolden escreveu que o livro foi justificadamente celebrado como um dos livros espirituais mais envolventes e esclarecedores já escritos. Agora o finalzinho. No último capítulo do livro, Paramahansa Yogananda escreve sobre a profunda certeza que tem sido afirmada e reafirmada ao longo das eras por santos e sábios de todas as religiões do mundo. Deus é amor. Seu plano para a criação só pode estar enraizado no amor. Não oferece esse simples pensamento mais consolo ao coração humano do que os raciocínios eruditos. Cada santo que penetrou no âmago da realidade deu o testemunho de que existe um plano universal divino e que ele é belo e pleno de alegria. Transcorrido mais de meio século desde o lançamento da autobiografia de um yogi, esperamos que todos os leitores dessa obra inspiradora, tanto os que a encontram pela primeira vez quanto os que a consideram um velho e estimado companheiro no caminho da vida, descubram sua própria alma, abrindo-se para um aprofundamento da fé, na verdade transcendente de que está no centro dos aparentes mistérios da vida. Essa introdução é da Self-Realization Fellowship, foi escrita em Los Angeles, Califórnia, em julho de 2007. E aqui termina a nossa leitura de hoje. Bem-vindos todas que chegaram. E alguém quer falar alguma coisa sobre a leitura que ficou aí de dúvida ou alguma coisa que queira complementar? Eu gostaria de falar que eu amei, eu sou a Marie, eu amei a sua voz. Eu disperso muito quando eu faço leitura. E eu não consegui dispersar nenhuma vez. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigada a Que todos. bom! Gratidão, Marie, fico feliz de saber. Mais alguém? Pedro tá falando, mas não estou escutando sua voz. Não sei se é o microfone. Não consigo te escutar. Ele está sem Isso, microfone, na verdade. tenta agora novamente. Tá com o microfone aberto, vamos ver. Você tá com Assim. fone? Não. Não. Ó, agora ele Se vai... quiser escrever no chat também pode. Ele já instalou, agora é só abrir. Mas eu acho que não tá funcionando. Ele tenta Aconteceu novamente. mesmo comigo. Tá bem. Se quiser escrever alguma coisa no chat, também. Regina, eu pedi só para desligar o microfone, porque senão fica com eco. Tá bem? Gratidão. Que bom, Pedro. Eu vou repetir novamente que tinha muita gente que não estava aqui no início. Isso é uma coisa bem importante. Eu não faço parte, não sou representante da Self-Realization Fellowship.
é, e nem da livraria Onisciência. Eu sou uma admiradora, muito inspirada por Yogananda. Então, isso é importante dizer, porque às vezes podem ter devotos aqui do Yogananda que participem e que imaginaram que fosse uma outra coisa, fosse alguém da organização, ou mesmo como é uma leitura que a gente vai fazer que tem uma cobrança também, né? Uma coisa financeira, uma coisa que é self-realization aí já de outra forma. Então, a Maeve, que é uma grande amiga que faz parte da Livraria Onisciência, ela pediu para eu falar que esse é um trabalho autoral meu e que não faz parte da organização, tá bem? Daisy quer falar, pode falar. Oi, eu só quero agradecer essa oportunidade, porque eu já queria conhecer esse trabalho, né, da autobiografia dele, né? E então, tanto assim, as questões que você coloca lá no Instagram, de contação de história, né? E mais essa possibilidade do Yogananda para me ajudar num trabalho novo que eu trabalho com idosos, com arte terapia, né? E eu quero começar com eles também, contação de histórias, né? Que eles gostam. É um grupo pequeno, então eu acho que vai ser bem bacana todo esse embasamento aí. Só queria te Maravilha. agradecer. Ótimo, gratidão. Eu vou falar um pouquinho então agora, primeiro sobre o livro, com parceria da Livraria Onisciência. Isso sim, eles fizeram uma parceria linda com a gente, que é para quem quiser comprar o livro. Eu vou até colocar aqui de novo grandão para todo mundo poder ver. É, Ano passado eu li o livro nesse aqui, que é um livro considerado de bolso, mas não é tão de bolso porque não cabe no bolso. Mas cabe numa bolsa para a gente poder levar, viajar, isso é ótimo. Mas a fonte das letras é menorzinha, né? E aí esse ano eu ganhei esse aqui, que é um formato um pouco maior, vou mostrar os dois juntos pra vocês verem. Faz diferença na hora da leitura, então quem ainda for adquirir, vê o que quer, porque esse tem uma coisa ótima de levar para os lugares e esse a fonte é maior para quem tem também uma dificuldade de leitura, usar óculos, essas coisas. E também, enfim, o gosto de cada um, né? E a Livraria Onisciência, que é a representante da Self-Realization Fellowship, proporcionou ao Clube das Leituras 10% de desconto, tanto num formato quanto no outro. E quem pagar no Pix tem mais 10%, ou seja, tem 20% de desconto no Pix. É obrigatório comprar novo? Não é obrigatório, é só um benefício que o clube tem. Se você quiser comprar livro usado, pode. Quiser pegar livro emprestado, pode. E se você não tiver o livro no primeiro, no segundo, no terceiro encontro e não conseguiu comprar, também não tem problema nenhum. Começa a participar dos encontros e adquire assim que puder. Alguma pergunta sobre o livro? Vamos focar bem para a gente poder trazer todas as informações. Acho que não, né? Eu, Então, eu, eu, eu tenho. É só uma questão. Eu ainda. É a primeira vez que eu estou participando desse é, grupo de leitura e eu tenho uma questão. É, se durante a leitura, porque é uma leitura, né? E você faz as intervenções ou os complementos que você acha que devem ser feitos, né? Mas eu queria saber se durante a leitura, se algo chamar a atenção, ou enfim, alguma observação, alguma questão que a gente possa ter, se pode ser colocado, porque talvez isso interfira, eu não sei como é que é o procedimento, enfim. Em relação a isso, o que, que você pode orientar a gente? então, ano passado no. Eu vou só. Deixa eu fechar aqui. Isso, depois abre de novo. Então, como é que a gente fez ano passado e que deu super certo? Ano passado foi uma grande experiência, porque eu nunca tinha feito nenhum clube de leitura e de repente comecei a fazer e coordenar. E graças a Deus, acho que muito indicada por intuições, foi muito bacana. Os encontros, eles têm 2 horas.
Então, é dividido mais ou menos 1 hora de leitura e 1 hora de reflexões de todos, de todo, por isso que é um clube. Não é uma coisa que eu estou dando aula, não, é uma outra coisa. Vou fazer minhas colocações, eu estou organizando, estou mediando, mas todos podem falar. Mas não é uma coisa assim, lê tudo e depois fala tudo. A gente ia fazendo aos pedaços, né, e parava. Nesse caso, talvez a gente leia um capítulo, pare, comente sobre o capítulo e depois lê outro capítulo. O Pedro perguntou assim, cada encontro vai ser um capítulo? A ideia é que cada encontro sejam pelo menos 2 capítulos. A gente vai ter sempre 2 encontros por mês, normalmente de 15 em 15 dias. Às vezes pode mudar uma coisa e outra, mas o cronograma já está todo fechado. Eu posso passar no grupo depois para vocês, já tem todas as datas até dezembro. São 2 encontros por mês, de 2 horas cada um. E é assim, a gente lê um capítulo, comenta, e mais do que comentar só sobre o livro, vão caindo fichas sobre a nossa vida. E o que é interessante de fazer o ano inteiro e não ler ele de forma intensiva é que se também Jane, se Ju, alguém que participou do ano passado quiser falar um pouquinho, é que o capítulo ou os capítulos ficam reverberando no nosso coração e a gente vai ter vivências externas. E de repente a pessoa chega no próximo encontro e fala: Nossa, minha tia falou tal coisa, e eu lembrei daquilo que estava no livro, e eu falei para ela tal coisa, e aí e isso potencializa muito. E essa é a ideia do Clube das Leituras Inspiradoras, que não seja só uma leitura bela que você depois guarda no bolso e vai. É algo que vai transformando mesmo. E era muito lindo ver os comentários, as transformações das pessoas. Tinha uma senhora muito linda que ela falou assim: Nossa, eu vivi uma coisa que eu podia ter ficado com raiva e brigado com a pessoa, mas aí eu lembrei das coisas que a gente está estudando, está trabalhando, está falando, e aí eu respirei e falei, não, eu vou ficar tranquila. E foi tão lindo, porque foi diretamente ligado ao que a gente estava trabalhando, assim. Enfim, muitas coisas. Jane, você quer falar um pouquinho? Não? Se quiser, depois você fala. Então, o grupo ainda está aberto. A Deise está perguntando: o grupo ainda está aberto? Se alguém quiser participar, ainda pode? Claro, o grupo está abrindo novamente esse ano para novos participantes. Está abrindo hoje, inclusive. Então, os encontros são sempre às segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Como vocês puderam ver, eu sou bem pontual mesmo. Eu considero isso muito importante. Tanto para começar, às vezes eu dou mais uns 2 minutinhos, que eu sei que mais alguém pode chegar, mas é no máximo 2, 3 minutos, tanto no início quanto no final também. Porque eu sei que as pessoas têm compromissos depois, e eu não quero ficar segurando ninguém. Ah, um dia acaba 9h15, outro dia 9h30. Não, isso não acontece. Todos que participaram no passado sabem, a gente pode passar 2, 5 minutos no máximo, mas não mais do que isso. Então, vocês podem ficar tranquilos com os horários de vocês. Uma coisa muito importante: todos os encontros ficam gravados e podem ser assistidos depois, a partir do dia seguinte. Eu já vou colocando na plataforma. Esse clube de leituras, ele está na plataforma Hotmart, que é uma plataforma maravilhosa, porque é a maior plataforma de cursos do mundo. Então é super confiável, é super organizada e parece um Netflix. Vou até mostrar para vocês assim, que bonitinho que vocês estão conseguindo ver. Esse aqui é do ano passado, o livro tibetano do Viver e do Morrer. E aqui estão os nossos encontros. Essa foi a abertura do ano passado. Encontro 1, 2, 3. E aqui tem o capítulo escrito em cada que a gente leu e tal. Aqui a gente já tem os 24 encontros, que acabou no final do ano passado. Aqui tem o cronograma total, completo. E a gente já tem também aqui a nossa página do Autobiografia de um Yogi, já preparado para receber os nossos encontros, e já tem o cronograma aqui completo também com todas as aulas. Além disso, o que a gente tem? Um grupo que é um grupo VIP. Quando você se inscrever, você vai entrar num outro grupo, não é esse do encontro gratuito, que é o grupo para quem se inscreveu mesmo.
E aí lá tem compartilhamentos muito bacanas, que são extras ao livro. Fala assim, achei um mantra do Yogananda, vou colocar aqui para vocês, mas sempre muito focado no que a gente está lendo ou nos temas que a gente está lendo. Não é um grupo para ficar mandando qualquer mensagem, qualquer coisa, não. E isso engrandece muito. E na própria plataforma, às vezes eu coloco umas leituras complementares, vídeos complementares, ou tem uns poemas místicos lindíssimos do Yogananda também que eu estou pensando em utilizar. Enfim, coisas que vão engrandecendo toda essa nesse nosso momento. A Mariana Petric está perguntando, eu tenho uma pergunta, tenho no Kindle uma outra versão, tradução, dá para acompanhar com ele mesmo? Eu imagino que sim. Eu realmente não sei se é uma versão diferente, é muito diferente, será? Aí você teria que dar uma olhada, Mariana, se é... Eu não sei se é diferente. Se você quiser me mandar alguns prints para eu dar uma É mais olhada ou do menos o mesmo primeiro tamanho, capítulo. né? Mas porque tem tradução, tem um pouco de diferença, né? Uhum. Se você quiser me mandar os prints das primeiras páginas, eu dou uma comparada, vejo se é muito diferente. Eu vou responder o pessoal que está no chat aqui e já abro para perguntas de vocês também. A Sofia falou, fiquei com esse livro muitos anos comigo, exemplar do meu pai, nunca consegui ler, desanimava pelo tamanho, pois é, e conteúdo. Agora eu fiquei com muita vontade, que bom. Me chamou a atenção a abordagem atemporal e como se adequa para esses tempos, isso mesmo. Como Yogananda conseguiu conectar nações através do amor, é o que precisamos. Sim, gente, está na hora de dar as mãos, é isso mesmo. Aí você já... Isso eu já respondi. Cada encontro vai ser um capítulo, pelo menos dois. Dois, talvez mais um pouquinho. É essa divisão, mais ou menos, que vai ser feita. Enquanto você falava sobre o Pedro falou, enquanto você falava sobre os vários anos em que o mestre se dedicou a escrever esse livro, me veio à mente o mestre sendo resiliente, um trabalhador incansável de Deus. É isso mesmo, para a gente poder expressar o amor no coração do jeito que ele expressou, é porque é um servidor, né? É isso mesmo. Porque as nossas personalidades são muito restritas. Por mais lindas pessoas que sejamos, somos muito restritos. O que a gente pode expandir a nossa consciência é quando a gente se abre para algo maior realmente penetrar e a gente ser um canal. Aí sim é um outro amor, né? Não é esse amor pequenininho que a gente costuma utilizar. Então, vou terminar. Não sai agora, não, espera um pouquinho. Tem alguém dizendo que vai sair. Tem o livro virtual, isso eu não sei, aí tem que dar uma procurada. Então, como vai acontecer em relação a... Já falei das gravações. Então, na Hotmart é uma assinatura. E o que é isso? É uma assinatura mensal que você faz. Mensalmente você vai pagar R$ 90, que eu acho que é um valor super bacana para 2 encontros de 2 horas. São 4 horas por mês, né? Então eu acho que é um valor acessível, espero que todo mundo possa fazer. E aí são 12 recorrências que eles chamam. Você vai pagando os R$ 90 por mês até terminar os 12 meses, né? E aí tem as formas de pagamento. Você pode pagar no cartão, no Pix, no boleto. No cartão e no Pix tem uma coisa muito legal, que ele mesmo organiza para que seja automático. Esse ano eu coloquei o Pix só sendo automático. Por quê? Ano passado a pessoa pagava uma mensalidade. Aí no outro mês ela tinha esquecido a senha dela, aí não sabia como entrar na plataforma e pagar de novo. E não lembrava o dia, não lembrava que tinha sido pago. Era uma confusão. Então você coloca uma vez no seu celular, ele te explica direitinho como é que faz. Todo mês vai cair certinho, é uma plataforma confiável, não precisa ficar com medo de pôr cartão, nada disso, o mundo inteiro é usado. Eu usei ano passado, não deu problema nenhum com ninguém nesse sentido.
E tem o boleto também, mas é mais para quem está fora do Brasil, enfim, aí usa, tem uma pessoa que mora na França que utiliza. Aí você fala assim, ah, Ilana, mas eu não sei se eu vou gostar, vai que eu faço 2 meses, estou achando um saco, não gostei do livro, acho difícil. Mas vai que acontece. Aí, vou até aumentar aqui para todo mundo ver direito. É, tem como cancelar a qualquer momento a assinatura. Isso é muito legal, porque você não se sente presa. Você, ai, foi por impulso, fez, aí você daqui a 2 meses, ai, mas eu não queria. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou ficar chateada, ninguém vai ficar chateada. Você cancela a sua assinatura. Importante é assim, você acabou de pagar, no dia seguinte, se você cancelar, você não vai reaver o que você já pagou. Isso é importante saber. Eles não devolvem o dinheiro, tá? Mas a partir dos outros meses já vai estar cancelado. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque é muito especial. É, não tem multa para cancelamento e não tem adesão ao clube. Ah, você tem que pagar tanto e depois pagar. Não. Você paga, entra, paga mensalidade e vai curtindo com a gente. Já está dentro do clube. Alguma pergunta? Então, os encontros gravados. Ah, eu tirei o destaque. Os encontros gravados ficam por esses 12 meses. Mas depois, se você precisar, aí fica por mais tempo também, enfim, aí a gente vê como é que faz, se pagam outras mensalidades para você continuar assistindo, se, enfim, isso não tá, ainda não sei como vai ser, mas os 12 meses com certeza fica e você vai assistindo quando você puder. Teve gente da outra vez que não pôde participar nunca ao vivo, que só participava assistindo os encontros. E era muito legal porque estava dentro do grupo, então dava um feedback no grupo, olha, adorei isso, muito legal, ah, o que tal pessoa falou, eu também concordo e tal. E foi ótimo, a pessoa se sentiu junto com o grupo da mesma forma. Isso não tem problema nenhum, vai ficar direto para você ir assistindo. A Mariângela está perguntando, boa noite, vou precisar. Ah, não. Ah, não, foi a Ilse que falou. Isso é importante, pois eu não sei como vai ficar meu horário de curso e talvez eu precise cancelar. Isso aconteceu comigo ano passado. Pois é, mas mesmo que o horário do curso for nesse horário, você pode assistir os encontros gravados. Não precisa cancelar, né, por causa disso. Então, teve gente que não ouviu o preço, tá 90 por mês. Eu vou fazer uma coisa, eu vou colocar aqui já no chat o link para quem quiser já participar. E depois, então você é de Portugal, a gente pode falar direitinho, depois, porque é uma coisa específica, aí fala comigo no pessoal, tá bem? Vou colocar aqui o link então da inscrição para todo mundo. Pronto, e depois eu vou colocar lá no grupo também. E aí, esse encontro, ele vai ficar gravado. E eu vou pedir, por favor, para vocês compartilharem com as pessoas, com os amigos, para todo mundo saber das informações. Importante uma coisa, vai começar na semana que vem, na segunda que vem. Então, nesse mês, só para vocês já saberem com antecedência, é dia 12 e dia 26. São os 2 dias de janeiro que a gente vai ter encontros. Vou colocar o link lá no grupo também, pode ficar tranquila. Alguma pergunta? E assim que você fizer a inscrição, você vai receber uma Ilana, mensagem por e-mail, já para você poder entrar na plataforma, e também do grupo VIP. Se por acaso não receber, fala comigo. Ilana, me inscrevi, mas não estou no grupo VIP, o que aconteceu? Não recebi, enfim. Aí eu coloco lá você. Pode falar, Giselene? oi, Ilana. Olha só, você vai colocar o link também para o desconto? Ah, o cupom, boa! Vou colocar aqui no chat. O cupom é
Ilana, tudo letra maiúscula, 10. Ilana 10. É o cupom de desconto dentro da livraria Onisciência. Eu coloquei lá no grupo o link da livraria Onisciência. Deixa eu ver se ainda tá em algum lugar. Mas bom, é só vocês colocarem no Google livraria Omnisciência, né? OMI. Vou colocar aqui o nome. Livraria Omnisciência. E pronto. Aí vocês vão achar lá esse livro e os outros dele também. Boa pergunta, Juscelene. Quem mais tem alguma dúvida? Acho que a gente podia então. Oi, Fala. Ilana, eu fiz uma pergunta, porque o meu livro é antigo, e aí vai ser capítulo mesmo, capítulo um, capítulo 2, é isso? Isso. Aí não tem problema Então, que você vai seguindo pelos capítulos. tá, semana que vem começa, porque é capítulo um e 2. Isso. Quem já tá aqui Que já tá essa leitura que sabendo. você fez hoje, o início deu certo, depois eu me Ah, perdi, mas tá bom, tem coisas obrigada. que vão ser diferentes dependendo da edição, né? E você pode pedir para mim também, ó, minha edição é diferente, a leitura que você fez é diferente, tem como fazer um print dessa partezinha e me manda, aí eu Tá, mando o pedacinho que tá diferente para você poder ler eu depois. vou te mandar a primeira página do capítulo um e 2 só para a gente ter uma ideia, Tá tá ótimo. bom? Obrigada. Maravilha, Sandra, gratidão. Fala, Terezinha. Tem que ligar o seu microfone. Não estamos te ouvindo. Tem que tocar na tela, embaixo tem um microfonezinho. Pronto. Pronto. Não, a minha edição é antiga e há realmente algumas diferenças, mas nada que dificulte o entendimento, não. Pelo menos na minha opinião. Meu livro tem 25 anos e deu para entender bem. Algumas partes é que tem umas atualizações. A minha pergunta é a seguinte: quando você entra para a Hotmart, você acessa só o nosso curso aqui, ou a gente acessa o que eles disponibilizam de um modo geral por um ano? Não, é só o curso, porque cada Só o curso tem nosso. um valor, tem uma assinatura, Ah, isso tem eu queria um. entender. É Mas que você você vai falou que estar dentro parece o da. Netflix. Aí eu achei que poderia ser uma entrada em outras coisas também. Tem como Tá. você vê, né, as outras coisas que estão disponíveis, né, mas não para utilizar e cada um tem um valor, tem um Entendi, jeito, né? entendi. Tem cursos que é um valor só e aí você faz o curso, como é o curso Ah, da Sabedoria Ancestral das Histórias, que eu tenho também na Hotmart, que aí já é um curso de contação de na histórias. outra coisa. E aí não é ao vivo, todas as aulas estão gravadas e já estão lá para quem quer participar, quem quer fazer. A gente Ah, faz um legal. sarau no final do ano ao vivo, mas as aulas mesmo já estão todas gravadas. Aí é outra possibilidade, né? Beleza, tá ótimo. Obrigada. Gratidão, Terezinha. Mais alguém? Então vamos tirar uma foto bonita de todo mundo aqui? Quem puder abrir sua câmera. Isso. Ai, gente, quanta gente, tão bonito ver tantas pessoas assim buscando algo mais elevado, espiritual, nesses tempos tão conturbados. E nós podemos ser a luz de muita gente, levando esse conhecimento, esse amor, essa paz, essa alegria, né, que Yogananda trouxe ao mundo. Mais alguém vai abrir a câmera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, todos preparados para fazer um print na tela? E aí depois se puderem mandar para mim, agradeço. Aí amanhã eu vou fazer um post bonito para todo mundo. Então vamos lá, todos preparados? Um, dois, três e...
Tcharam! Pronto. Maravilha, queridos. Muito obrigada. Uma linda noite para todos. E quem ainda tiver alguma dúvida, só perguntar para mim no particular, tá bom? Gratidão. Até daqui a 15 dias. Não, até segunda que vem. Segunda que vem começa. Boa Não é noite. daqui a 15 dias? Normalmente é de 15 em 15, mas esse foi um encontro, é só uma abertura e começa mesmo na semana que vem, Foi dia bom falar. 12, tá bom? Valeu. Boa noite, até semana que vem. Maravilha, gratidão, até já.